E Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, ele acaba de fazer um milagre. É isso mesmo. Gilmar Mendes, ele acaba de ressuscitar um processo que foi arquivado há 3 anos atrás. O malabarismo que essa turma do STF é capaz de fazer é uma coisa impressionante. A gente achava que já tinha visto de tudo nesse caso Master, surgiu agora um processo que estava morto e ressuscitou. É isso mesmo, eu vou explicar. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu agora à tarde mandar cancelar a decisão da CPI do crime organizado que tinha quebrado o sigilo da Maridet, aquela empresa dos irmãos do Toffoli que vendeu uma parte do resort Taiaiá para o Daniel Vorcaro. A informação de que o Vorcaro pagou 35 milhões por uma fatia do resort apareceu no próprio celular dele, apreendido pela PF, nas conversas dele com o cunhado. A PF botou essa informação dentro daquele relatório que juntava indícios de que o Toffoli era suspeito para conduzir as investigações do caso Master. Porque, né, gente, 35 milhões de reais podem criar uma tremenda de uma boa vontade. Mas aí, como a gente viu, os ministros do Supremo pressionaram o Toffoli para deixar o caso, ele renunciou e o presidente do tribunal, Edson Fachin, arquivou tudo, abafou e vida que segue. Só que não. Nessa semana, a CPI do crime organizado aprovou a quebra do sigilo da Maridet, a pedido do senador Alessandro Vieira, que é o relator, sob o argumento de que a empresa teria servido para o Vorcaro lavar dinheiro, usando meios como a Reag, aquela corretora da Faria Lima, que lavou o dinheiro do PCC, lembra? Gilmar Mendes é um daqueles que querem travar o Brasil, que as coisas não sejam investigadas. Gilmar Mendes é mais um daqueles que tem a mão suja, a mão contaminada, a mão podre. Mas eis que os advogados da Maridet descobriram uma ação lá de 2021, da época da CPI da Covid, em que o Gilmar Mendes mandou suspender a quebra de sigilo da produtora Brasil Paralelo, aquela que fazia vídeos de direita. A Maridet apresentou uma petição nesse processo, como se ela fosse parte interessada. Acontece que essa ação já tinha sido arquivada pelo próprio Gilmar em março de 2023. Há 3 anos, gente, fazia 3 anos que o processo estava lá no arquivo do STF moribundo. E o que fez o Gilmar? Matou no peito. Não só mandou desarquivar o processo, como atendeu a empresa do Toffoli e mandou cancelar a quebra de sigilo e tudo. Tudo isso entre ontem e hoje, rapidinho assim, a toque de caixa. A decisão espantou muita gente, não só por isso, mas também porque o instrumento usado pelo Gilmar Mendes, um habeas corpus, não serve para pessoas jurídicas, ele é usado para pessoas físicas. E sem contar que quem vinha dando decisões sobre a CPI do crime organizado era o ministro André Mendonça, que também é o relator do caso Master. Mas, pelo jeito, para salvar o colega do aperto vale qualquer coisa, né? Até ressuscitar processo morto. O que faz a gente pensar que o tamanho do desespero desse pessoal só pode ser proporcional ao que ainda tem para vir por aí sobre o que o Vorcaro e seus amigos fizeram no verão passado. Gilmar Mendes, ele acaba de cancelar, onde então a CPI quebrava o sigilo de Dias Toffoli, dos irmãos de Dias Toffoli e inclusive da mulher de Moraes. A CPI ela foi travada. Oi, gente. Respondendo ao ministro Gilmar Mendes, que finge uma amnésia. Ele não conhece a Constituição e nem conhece o ordenamento jurídico nacional. Uma CPI, ministro, ou uma CPMI, ela tem que funcionar com fato determinado. E essa CPI, que é um instrumento, um instituto do Legislativo, o senhor não pode meter o bedelho como fez, anulando todos os requerimentos que versa sobre o senhor Toffoli e seus irmãos, sobre a mulher de Alexandre de Moraes, com uma canetada dizendo que não tem fato determinado. Fato determinado é que essa CPI é de crime organizado. O que Toffoli praticou com o Vorcaro não é crime organizado? O que a mulher de Alexandre de Moraes fez com seu escritório e o próprio Alexandre de Moraes, o lobista, que tentou pressionar o Galípolo, e o resort do Toffoli, que tem um cassino clandestino e caça-níqueis. Sabe o que é isso? Isso é contravenção. Essa CPI
do crime organizado. Crime organizado, o senhor sabe que não é só prender Fernandinho Beiramar, ou Massinho VP, ou traficante de drogas. O que os senhores têm feito, o que os senhores têm praticado do Supremo Tribunal Federal desse país, não é nada mais, nada menos do que crime organizado. Era um processo que já tinha sido arquivado há 3 anos atrás. E em menos de 14 horas, Gilmar Mendes ele deu vida. Ele ressuscitou. O problema é que o Senado ele tá calado aí. Davi Alcolumbre assiste tudo de camarotes, ele não faz nada. Quem deve fazer alguma coisa pelo Brasil simplesmente fica calado só assistindo. Eu me dirijo ao presidente Davi Alcolumbre, é um desrespeito que Gilmar Mendes acabou de fazer. Ao presidente da CPI, que é o senador Contarato, da CPI do crime organizado. Senador Alessandro, que é o relator. Nós vamos recorrer, é claro, mas recorrer a quem? A eles? É preciso que o Senado, e eu estou oficiando o presidente do Senado, e estou oficiando também, novamente, a CPI, para que os requerimentos sejam votados novamente ou considerados válidos, assim como aconteceu no plenário. Esse desrespeito, nós precisamos parar. É por isso que dia 1º nós temos que ir para a rua. Fora Gilmar, fora Toffoli, fora Lula, fora Alexandre de Moraes. Uma excrescência à atitude do ministro Gilmar Mendes. Ele que um dia disse que o Brasil estava sendo comandado por cleptocratas e que o cleptocrata maior está no poder que vocês colocaram. As suas incoerências. O senhor que diz que sem o STF não existiria o Lula, é verdade. Vocês tiraram ele da cadeia para que ele assumisse a presidência da República. Agora vem dar uma canetada desmoralizando uma CPI. Eu faço parte. E eu não vou ser desmoralizado por você. É por isso que é muito importante dia 1º de março você sair às ruas. Seja onde for no Brasil, em todos os estados vai ter uma concentração. Dia 1º de março é preciso que a gente se mobilize. Fala pessoal, estou aqui nos Estados Unidos, mas o coração e a cabeça seguem aí no Brasil. E se eu pudesse, dia 1º de março, nesse domingo, eu estaria lá na Avenida Paulista, levando a minha bandeira, né? Lembrando do nosso país, do nosso patriotismo. Então, se você puder, compareça, faça valer a sua voz, me representa fisicamente nesse momento em que eu não posso estar lá. É por mim, é pelos perseguidos políticos, é pelo Jair Bolsonaro, pelo Anderson Torres, pela Dalgilza, por todo mundo que está preso nessa situação. 1º de março, por liberdade, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. E é fora Moraes, é fora Dias Toffoli, é fora Lula. Dia 1º, você tem a obrigação de ir às ruas e lutar pela sua liberdade. O Brasil não aguenta mais 4 anos de PT. O Brasil não suporta mais. Por isso, e mais do que nunca, chegou a hora da gente acordar mais brasileiros. Mostrar que não vamos ser cúmplices dessa impunidade. Acorda Brasil! No domingo, 1º de março, estaremos todos na rua, no Brasil todo. É muito importante o povo brasileiro mostrar que acordou e não aguenta mais tanta impunidade, tanta corrupção. Acorda, Brasil! Chegar no seu limite, e quando o limite é ultrapassado, a resposta precisa ser clara e firme. Dia 1º de março é hora do povo brasileiro ir às ruas. Povo, desbasta, o Brasil acordou. Fora Lula, fora Moraes e fora Fox. Esse ano a gente pode virar o jogo. A gente pode resgatar a nossa liberdade de expressão, a nossa democracia, a decência, a sanidade dessa nação. Vocês têm mais poder do que imaginam. O poder de transformar uma nação. O Brasil acordou. Chega de tanta corrupção, chega desse desmando desse governo. No dia 1º de março é hora de irmos às ruas, de forma pacífica, ordeira e democrática. Fora Lula, fora Alexandre de Moraes, fora Dias Toffoli, pelo bem do nosso querido Brasil. Vamos todos juntos na Avenida Paulista, dia 1º de março, às 14 horas.
Mas no mais é só isso, pessoal. Beijo grande pra você. Fica com Deus, porque eu fui!